Eu edito. Não, assim, eu edito se tiver uma parte que tu fale, não gostei de falar isso, mas se não tiver, não tem por que editar, né? Então tá bem de boa. Mas caso você fale alguma coisa aqui, que você fale, eu não poderia ter falado isso, daí é só tu me falar que daí eu edito. Tudo bem? A imagem tá boa para você? Para mim tá meio granulada. Cara, é só fazer o seguinte. Você aperta aqui no seu celular ou aí, tem uns três. Tá no computador. Então, mas você tá vendo um botãozinho aí que tem três pontos aí? Você tá Sei. vendo? Então, aí você aperta para desfocar o fundo, por conta que seu fundo tá focado. Não, não tá. O fundo tá desfocado. Então é isso, foi mal, eu falei ao contrário. Então, é para você desfocar mesmo. Para você focar, quer dizer. Você quer que eu desfoque? Quer dizer que eu foque? Que foque, que é um pouquinho complicado, né, mano? Mas sim, é focar. Então, Pronto, agora tá melhor, né? Tá melhor? Deixa eu ver. Não, continua Não? igual. Tá, Cara, pra mim tá a mesma coisa. Pra mim tá de boa. tá de boa para você? Essa câmera aqui tá ótima. Tá de boa, Para tá mim não, tranquilo. para mim tá saindo granulado aqui, não sei por quê. Não sei porquê. Qualquer coisa eu edito e eu mudo isso. Então, É? Tá bom, então. então beleza. Então eu vou começar, daí depois você se apresenta. Então vamos lá. Opa aí, pessoal, bem-vindos ao Vitor Podcast. Meu nome é Lourenço Frasato, estamos aqui com o Fadoli. Fadoli, se apresenta pro pessoal, fala o que você faz. Pera, vamos começar de novo. Não é Fado, é Faduli. Tá, desculpa, foi mal. É que eu fico na dúvida, é tipo o nome do Ettore, o Ettore Swing. É Ettore, mas eu achei que era Ettore, mas de boa, tranquilo. Faduli Costa, tá? Tá, ok. Então, beleza. Então, vou me apresentar, depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos sempre ao podcast. Meu nome é Lourenço Franzato, estamos aqui com o Faduli Costa. Faduli, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que você faz. Oba, tudo bem? Meu nome é Faduli Costa, como ele falou. Eu sou ator, dublador, diretor de dublagem. Já fui professor por 11 anos também de dublagem. E tô na dublagem eu tô há 26 anos. Vai fazer agora em junho, né? 26 anos. Meu Deus, mano. Cara, você já tá um bom tempo na dublagem, né, mano? É, Parabéns. é bastante. Bastante. Mano, e qual que foi a principal diferença que você vê há 26 anos atrás comparado com hoje? Qual que é a diferença que tu vê? Nossa, é muito diferente, porque naquela época era DA. O sistema de gravação de dublagem era diferente. Então era DA e o Matic, eram equipamentos, hoje é no computador, né, no Pro Tools. Então é tudo rápido, você consegue aumentar a fala, esticar, comprimir a fala através do Pro Tools, né? Antigamente não, era DA, eram fitinhas, né? Como fita cassete antiga, não, Tá. fita cassete não, aquelas fitinhas de ouvir no rádio, não sei, fita cassete que a gente chamava. Fita E cassete. o DA era uma coisinha um pouquinho menor. E então era uma fita. Então você não tinha como editar, né? Você poderia parar a gravação, voltar, ver o ponto que você tinha errado e continuar. Se você tivesse um bife enorme, se você errasse na última palavra, e se não tivesse edição nenhuma, se o técnico não fosse rápido, tinha que começar o texto tudo de novo. Hoje não. Hoje dá para editar até. Tem cara que fala, edita no meio da frase, o cara, não, pode ser no meio da frase aqui, você entra tal. Então, é totalmente diferente. E a gente, por causa disso, tinham poucas pistas para serem gravadas, a gente acabava é, é, fazendo, eram 8 pistas, uma era de músicas e efeitos, ME, né? E então eram poucas pistas. Se tinham muitos personagens no filme, o que eles faziam? Eles tinham que colocar todos os dubladores ali juntos. Hoje não, a gente faz sozinho, faz em casa, né? Mano. Através do nosso estúdio, que a gente faz em casa. Que da hora. Cara, me diz uma coisa, o que seriam as pistas que você falou?
Então, porque então, no DA tem 8 pistas, no Pro Tools tem N pistas, você pode criar várias pistas. Então, uma pista para minha voz, então ele vai criar uma pista para minha voz, no Pro Tools, né? E aí tem N. Agora, no DA não, no DA eram só 8, né? Ou 7, na realidade. Uma era músicas e efeitos que vinham, né? E Ah, o resto era. Então entrava o meu personagem, outro personagem e tal, e aí tinha que entrar a maioria dos personagens quando fazia tudo junto numa pista só. Entende isso? eu entendi. É por conta que é tipo na edição, né? É tipo uma pista de áudio, né? Onde você vai Isso colocando, daí você vai cortando. Ah, tá. Entendi. mesmo. É, pista de áudio. E, cara, e me diz uma coisa, você acha que hoje em dia tá muito mais fácil entrar na dublagem do que antigamente? Olha, eu acho, por um lado sim, por um lado não, né? Antigamente, eu acho que está mais fácil, porque hoje tem muitos cursos, né? Muitos cursos, mas agora que apareceu o remoto, fica um pouco mais complicado, né? Da pessoa conhecer, porque o diretor acaba escalando a pessoa pela lembrança dele, por ver a pessoa sempre. E no remoto não dá para ver, não dá para sentir, não dá para ver como a pessoa é, como a pessoa fala, como o physique de role da pessoa, apesar que não tem isso, não tem a ver, a gente depende da voz, mas então por ser mais difícil de entrar em contato com os diretores, eu acho que é complicado. Antigamente não, a gente ia e fazia estágio, né? A gente fazia estágio nos estúdios, ficava lá sentado, então a gente ia tomar cafezinho, né, para o diretor conhecer a gente, ouvir a nossa voz, conhecer, e aí a gente fazia alguma coisinha lá só para o cara saber como é que a gente falava, tal. Agora, então, por esse lado, fica mais fácil, hoje que tem muito mais curso e muito mais fácil fazer e tal, mas só que para o diretor escalar era mais fácil antigamente, né? Mas, como hoje entra muita gente, eu acho que eu nem conheço. Hoje eu dirijo numa casa que nem sou eu que escalo, é um outro cara que escala. E aí, eu olho lá, às vezes vem uns dubladores que eu nem conheço, porque tem tantas casas agora, né? Além da gente fazer com outras vozes, né, do Rio, de outros lugares, né? Então, eu não sei se é tão. Não sei, eu acho que é mais fácil porque tem muita gente no mercado entrando aí, então deve ser mais fácil. Mas para quem é diretor é mais complicado para a gente conhecer as pessoas, né? Porque aí as pessoas uns mandavam algumas coisas já prontas, mas coisa pronta, eu não sei quanto tempo o cara levou, né? Eu sou diretor também, então, tá, a voz do cara, sua voz é legal, tal, mas quanto tempo o cara levou para fazer aquela ceninha? O cara pega, grava alguma coisa, alguma cena, aí você fala quanto tempo o cara levou? Eu preciso ver ele ali no estúdio, ver quanto tempo ele vai demorar. Se ele demorar muito, eu não vou escalar, né? Porque senão vai atrasar todo o meu trabalho. E hoje em Sim, dia sim. a dublagem é muito rápida, né? Muito rápida. Não dá para Com toda esperar. certeza. E faz sentido. Por conta que, por exemplo, eu posso aqui gravar, né, para você uma cena, e eu posso ter demorado 2 dias, mas para te enviar, É, eu falo, pô, demorei 10 minutos. Você não vai saber se é verdade. Eu pois posso é. ser um prodígio que você não vai saber, você vai ficar desconfiado. É isso aí, é isso aí. Eu preciso saber quanto tempo o cara leva, né? Uhum. Cara, e me diz uma coisa. Você, como diretor, né, você acha que é mais difícil ou é mais fácil é, dirigir algo via internet? Você acha que é mais difícil ou é mais fácil? Olha, eu eu gosto muito de fazer, de dublar,
eu gosto muito de dublar aqui em casa. Eu estou em casa, estou no meu estúdio. Então é muito mais fácil, melhor, eu não preciso pegar trânsito, eu dublo mais, porque eu não tenho esse. Aqui em São Paulo a gente leva às vezes 1 hora para chegar no estúdio, 1 hora e meia, depende, tem estúdio aqui que eu levo 1 hora e meia para chegar lá. Então, aqui não, eu posso pegar uma escala atrás da outra, né? Eu saio uma escala das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, e em lugares totalmente diferentes de São Paulo. Aí eu não consigo fazer isso se eu for presencial. Mas para dirigir, eu dirigia também remoto, né? Porque a gente, por causa da pandemia, a gente dirigia remoto. E eu achava tranquilo. Era mais difícil porque assim, cai a conexão, dá barulho de conexão, problema no estúdio do cara que o vizinho bate, o estúdio não é muito bom, às vezes o dublador, no começo, né, no começo da pandemia, os dubladores não tinham feito estúdios bons, microfones bons, então ficava meio complicado. A internet não era muito boa, a pessoa não tinha uma internet rápida. Aí hoje tá, quase todo mundo já se adequou. Tem um ou outro aí que ainda não fez um bom estúdio, ainda vaza barulho de criança, barulho do vizinho, e aí é complicado. Mas aí eu fui dirigir numa casa que pediram para que eu fosse dirigir presencial. Aí eu senti a diferença. Realmente é muito melhor você estar dirigindo lá presencial, porque você está ali com o técnico, é mais rápido de arrumar as coisas, mais rápido de arrumar e detectar os problemas ali e já resolver ali mesmo com o técnico, né? Porque é, e se o dublador for presencial, é muito melhor ainda. Eu reclamo de quando pedem para ir presencial, mas é muito mais rápido. Porque às vezes eu estou dirigindo, eu vejo que ele está fazendo lá no presencial, é na hora, né? Então eu vejo, já aceitei, já não preciso ver mais. Falei, valeu, próximo anel. Agora, no remoto não, eu tenho que esperar o técnico arrumar, puxar, porque tem um delay, ele vai ter que arrumar, puxar, e aí, agora passa para mim. Aí ele arruma lá, eu tenho que ficar. Então deixa eu ver de novo. Isso demora Não, muito com mais. certeza. É. E, e, cara, e quanto tempo assim você vê de diferença quando você vai dirigir algo presencial e algo remoto? Normalmente demora quanto tempo a mais em bagulho remoto? Você conseguiria me dizer? Eu vou dizer assim, vamos dizer que eu faça um cara que está fazendo remoto comigo. Se eu tiver lá no estúdio, né? Ele faz no presencial ele vai fazer 30 anéis por hora, né? 30 anéis por hora. Você sabe que é anel, né? 20 segundos. Não, eu sei, sim. Sim. Então ele faz 30 anéis por hora. No remoto ele vamos supor que é o mesmo trabalho, né? Ele vai fazer 25, 26, né? Uhum. Porque por causa do quê? Por causa desse problema de voltar a sincronizar, eu tenho que ver. E se eu tiver online, se eu tiver online também, né? Agora, se eu tiver presencial lá, junto com o técnico, pode ser que vá para uns 26, 27, mas que vai demorar um pouquinho mais, vai. Então, 30 anéis ele não vai conseguir fazer. Se eu tiver remoto e o outro cara tiver remoto, 25 anéis no máximo. Meu Deus, cara. E o pior é que ainda é muita gente, né, para dirigir. O É, pior é que isso. Então, meu Deus do céu, deve demorar bastante. E, cara, me diz, entre as coisas assim que você já dublou, qual que é a mais conhecida, na sua opinião? cara, putz, depende. Você fala assim, qual é a mais conhecida, né? Pô, depende do que você assiste. E depende também da faixa etária.
eu acho que uma série, são séries, né, que a gente faz bastante. Então, Sim. séries que estão no ar há muito tempo, eu estou fazendo há muito tempo, já estou no 10º ano já, é o Patrulha Canina, que eu faço o, o prefeito Randinger, né? Mas tem o Goku, que eu fiz há tanto tempo lá, o do Dragon Ball. Eu tenho até eu deixei aberto aqui, porque eu De sabia que boa. perguntar, porque eu não lembro. Eu Não, não, tenho uma péssima memória, mas eu tranquilo, é tenho muita gente. várias coisas aqui. Tenho que Dragon Ball, né? O Dragon Ball que eu falei. Tem. Sim. Quem que tu faz em Dragon Ball? Você conseguiria lembrar o nome? Eu faço o Shu. O Shu do Ah, Dragon Ball. tá. Que mais? Deixa eu ver aqui. Putz, é tantos, né? E a Yu-Gi-Oh! Eu fazia o Yu-Gi-Oh! Cadê? Peraí, deixa eu ver se eu acho o Yu-Gi-Oh! Aqui. Não, é tanta coisa. É porque tá tudo fora de ordem aqui. Não, tranquilo, Então, tranquilo. o que que você conhece mais anime ou não? Se for Cara, assim, anime eu conheço, eu gosto de anime, mas também tem filme, eu conheço mais filme que anime, mas pode falar anime que eu vou conhecer geral. né, desenho normal, Gravity Falls, que eu Pô, faço o Gravity o Falls eu tipo assisti tudo. Stanford, né? Pô, Com ele é maravilhoso. o Ford, né? Que era irmão do outro lá que apareceu depois. Sim, Gravity sim. Falls, que eu fiz muito tempo também. É, Deixa eu E, ver. O, aliás, como que foi fazer o Gravity Falls? o Gravity Falls eu entrei na segunda temporada, né? Porque já tinha uma temporada, aí depois esse personagem que é o irmão do Stan, né? Que é o Tivô Ford, né? Que eles chamam. Eu entrei na segunda temporada. Eu adorei, né? Eu gostei, porque eu tinha que tentar fazer uma voz um pouquinho, no comecinho só que eu tentei, depois eu caiu para minha voz. Mas eu tentava fazer uma voz um pouco parecido com o do Stan, né? Que era do... Nossa, eu sou péssimo de memória. Ele vai querer me matar. Era quem fazia, meu Deus. Ah, é, Tranquilo. nossa, ele é um ótimo dublador, meu amigo. Quando falo assim, eu tenho, eu sou, eu não consigo, eu vou te explicar, é que eu tenho TDAH. Eu também tenho. Ah, você tem? Então. Eu Então, você tenho deve entender. diagnosticado desde os 5 anos. Então você deve entender. A minha memória sempre foi muito difícil. E às vezes eu estou com alguém do meu lado, se for até minha esposa, se eu tiver que me apresentar minha esposa, eu vou falar, essa é minha esposa. Se eu falar o nome, sabe, qual é o nome dela? Não, vai dar um branco. Um branco eu não vou saber falar. Geralmente é assim, quando você fala assim, fala o nome do personagem que você faz. Não vem, não vem. É que nem o foco do TDA, né? Hiperfoco. Sim. O foco vem na hora que ele quer, o que o cérebro quer. A memória também das palavras, dos nomes, vem na hora que eles querem. Ah, Eu realmente não lembro na hora, depois que eu saio, aí eu lembro. Eu falo, caramba, né? cara, eu entendo muito bem. Normalmente a gente se lembra quando ninguém pergunta. Daí quando pergunta é que você esquece. Ou então depois que a pessoa perguntou, né? Pô, É sim, sempre sim. assim. E, Putz, eu tenho tanta coisa aqui, mas eu não sei o que falar, porque, olha, eu fiz uma vez, eu fiz uma relação mais ou menos assim, eu fiz uma média do que eu fazia, né, de todo o tempo que eu trabalhava, tudo. Eu sei que eu fiz uma média de quanto que eu ganhava e depois quanto que eu... vai, dois personagens por cada filme, às vezes a gente faz três, a gente faz um. Então, eu fiz dois personagens. Eu tinha feito mais de 30.000 personagens, lógico, personagens secundários, assim, né? não, O garçom, entre o sim, sim. garçom, entre um vozerio, o índio 44, o homem 50, e personagens, né? E atores, tal.
eu tinha feito mais de 30 mil. Isso faz tempo que eu vi, então. Então, quer dizer, é muito difícil de eu, ainda mais eu que tenho TDAH, é muito difícil de eu falar assim, porque não tem tem personagens legais que eu fiz. Achei um aqui, ó. O Dalton Wabe. O Dalton Wabe, que eu fiz o John Bates, que é o ator é o Brendan Coyle. Eu adorava fazer, uma série, né? O que que aconteceu? Por que você saiu da série? Você falou que você Não, adorava. porque Acabou? acabou a série. Ah, A série tá. acabou, né? Todo mundo falou Porque muito bem dessa série, também a mas gente eu fez nunca vi. bastante tempo até. Eu vou dando uma olhada aqui enquanto a gente vai conversando e se eu ver. Um que eu faço, ó, apareceu aqui, porque eu estou mexendo aqui. De O boa. Young Sheldon. Eu faço o Dr. Linklater. Que Young legal. Sheldon, já viu? Sim, Não, é muito engraçado. não, infelizmente eu não gosto de Big Bang Theory, mas, pô, mano, mas é uma série que todo mundo gosta, mano, uma série, tipo, famosa demais, O Young Sheldon. Bloods, Blue Bloods também, o Garrett, que eu faço há muito tempo. Coração de Urso, eu fico olhando aqui, eu começo a me lembrar das coisas, né? Que o cara que cuidava, mas eu nem sei se. É que tem coisas muito antigas aqui, que agora aqui Sim, estou sim. numa lista. E agora tá Essa, dando nostalgia. e essa lista aqui é por nome de atores, né? Então, no 24 Horas, vixe, meu, tem muita coisa que eu não sei dizer assim. É, Tranquilo, mano. é Tá de muita coisa. boa. E Ah, aliás, cara, aliás, me diz uma coisa, tu tem TDAH, né, e tal, como que era no começo pra você conseguir decorar as coisas? Porque, pô, é muito difícil, né, mano? É muito difícil você decorar alguma coisa com TDAH. muito difícil. Eu já sofria no teatro, né? No teatro eu sempre era o último a jogar o texto fora. Os diretores ficavam loucos da vida comigo, porque, e aí, você está com o papel na mão ainda? Eu falava, putz, não. Eu não lembrava, né? Eu ficava nos ensaios com o texto na mão, além dos brancos que de vez em quando me dava. Televisão também eu fazia, eu não, eu fazia muito comercial. Eu vivi antes de entrar na dublagem, eu vivia fazendo publicidade. E nos testes, eu chegava de manhã no teste para decorar o texto e saía tarde, porque eu ficava o dia inteiro tentando decorar um texto, se o texto era muito grande. E na hora ainda às vezes ficava passando na testa o texto, assim, era horrível. Então eu não tentei televisão. Eu não tentei televisão porque eu sabia que eu tinha que fazer, era muito texto, né? E eu não ia conseguir decorar. Eu fiz uma pontinha numa novela, que eu era um médico, tem lá no meu YouTube, tem lá a novela lá, que também não vou lembrar o nome agora. Qual que é Mas, o nome do canal? Você se lembra do nome do canal? não, o YouTube é Faduli Costa. Ah, é o seu nome mesmo? Ah, tá. É o meu nome. E aí, eu sei que eu tinha 3 cenas, né? 3 cenas, e eu fiquei 2 dias tentando decorar aquilo. E eu consegui, aí a primeira cena, e só que o diretor chegou e falou assim, olha, vamos entrar e vamos fazer as 3 cenas. Eu falei, meu Deus, eu não tinha decorado a última. Eu decorei a primeira, a segunda, a terceira me deu branco. A sorte que eu era um médico, eu estava com uma prancheta na mão e o texto estava lá. E aí os caras falaram, valeu, palavra tal, tal, é que nem dublagem, né? E eu assim, aí eu peguei, olhei o texto de novo, aí eu peguei e continuei. Então ninguém percebeu, lógico, foi editado, mas eu fiquei muito nervoso, pensando que eu ia esquecer o texto. Muito nervoso, muito nervoso. Então eu preferi não ir para a televisão, porque eu já ficava nervoso em comercial, quando tinha teleprompter, né, que é o texto que vai passando assim, aí tudo bem, aí eu fazia. Mas quando não tinha, que eu tinha que decorar o texto, meu Deus, era muito complicado, era muito complicado. Então,
Aí na dublagem a gente não tem que decorar, né? A gente não tem que decorar o texto, a gente vai lendo e vai fazendo, né? Tem atores, tem dubladores aí que tem uma memória ótima, o cara decora e decora e olha lá e consegue fazer, mas não há necessidade de decorar, então dá para fazer. Só que tem um problema da atenção, né? Eu pastei 12 anos na dublagem, porque eu não sabia que eu tinha TDAH, né? Não sabia. E naquela época nem existia TDAH, nem sabia o que que era, né? Diagnóstico, sim. E aí eu comecei, aliás, dá licença um pouquinho, eu vou tomar a minha Ritalina. Ah, não, de boa, de boa, de boa, tranquilo. A minha, Senão, porque eu, senão, eu, eu, aqui, ó. não, não, eu sei, eu tomava Ritalina. Aliás, eu tomava Ritalina quando pequeno. Hoje em dia eu só tomo remédio mesmo para crise de ansiedade. Só que eu parei de tomar Ritalina porque, pô, isso tirava minha alma, tá ligado? Parece que tira sua alma. Parece que. Você não sente esses efeitos? Isso, pelo menos, é uma coisa boa. Pra mim, muita gente reclama também que quando você toma, parece que tudo de você sai apenas para você conseguir prestar atenção. Isso causa muito em adolescente, por exemplo. Eu não comia direito, eu não dormia direito, tudo para prestar atenção. Eu não tinha vontade de fazer nada, tudo com o intuito de prestar atenção. Em adolescente, mano, e isso é foda, por conta que remédio de TDAH tem o mesmo efeito de cocaína no cérebro. Você sabia disso? Não tem. Não, não, não tem? Eu vi, não tem mesmo? Eu vi que tinha. Não, não tem. Não? Eu tomo há 14 anos. Eu tomo 3 Ritalinas por dia, Meu de 20 Deus. miligramas. Eu tomo 60 miligramas por dia. O único problema da Ritalina para mim é que eu tenho que um dia da semana eu não posso tomar, né? Ah, Porque senão começa a não fazer efeito. Tanto é que a terceira Ritalina do dia já não faz efeito que da primeira, que é de manhã, né, de manhã à tarde e tal. A terceira já diminui o tempo dela, porque ela tem um tempo, né? Ela tem, para mim, dura no máximo 5 horas e meia, 5 horas. Então eu já tenho que tomar outra, né? Então, e aí a única coisa que eu tenho que parar no domingo, aí eu paro no domingo. É lógico, se eu não for fazer nada no sábado, se eu vou ficar em casa, ou se eu vou só assistir um filme, ou se eu vou sair para jantar, alguma coisa, eu nem tomo. sim, Passo sábado e domingo sem tomar. E aí sim, o único efeito que dá parecido com a, cocaína. com a cocaína é o dia seguinte que você fica meio, fica Ah, tá. meio caído. Então, eu fico muito sono no dia seguinte. Então, domingo, vamos supor, eu fico muito sono, né? E aí eu fico meio de bode, assim. Mas se eu não tomar, vamos supor, se eu não tomar no sábado, no domingo já tô ótimo, já tô perfeito, mesmo que eu não tomar. Ela não vicia, tipo assim, que nem a cocaína. A cocaína vicia. Não, Você sim, com tem toda que certeza. tomar, há uma necessidade de tomar. Eu não, eu tomo se eu vou ter alguma coisa para fazer. Se eu tiver que trabalhar. Vamos supor, se eu tiver que eu estou aqui com você e depois eu vou ter que fazer uma outra coisa. Então eu preciso da Ritalina hoje, senão eu não tomaria. Eu tomaria Sim, só sim, sim. duas e à noite, vamos supor, se à noite se eu não vou fazer nada, não vou dublar nada, eu não tomo. Eu não tomo. Uhum. Boa. Aí passa o efeito, porque o foco demora umas 5 a 6 horas. Aí o efeito dela, aí eu não tenho mais aquele hiperfoco, mas eu ainda fico atento, então eu fico sem sono. Mas aí passou de 5, 6 horas. Deu depois umas 3 horas, 9 horas, né? 9 horas depois que eu tomei, aí dá um sono muito forte. Aí tanto é que não posso estar dirigindo, isso já diz na bula, né? Não pode estar Sim, dirigindo, fazendo nada, porque a hora que acaba o efeito, o sono é muito forte, né? Mas aí é que nem a bebida. Bebida é a mesma coisa. Toma cerveja,
você tem aquela euforia, aí depois dá aquela baixa e dá o sono, né? Sim. Então é igual bebida, igual a cocaína, igual qualquer coisa. É que é um remédio forte, né? Então, É obviamente, vai dar forte, isso. mas não dá dependência química. Então, eu quando vou viajar, por exemplo, vou ficar 15 dias fora, tal, eu não tomo. Só se eu tiver que dirigir e eu tenho que estar muito atento, tal, numa estrada que eu não conheço, tal. Agora, se for um lugar que eu já conheço, estrada que eu conheço, tal, eu não vou nem tomar. Então, eu passo 15 dias sem tomar. E não fica aquela necessidade, ai, eu preciso tomar. A cocaína, sim, ela vai dar uma necessidade, eu tenho que cheirar, eu tenho que cheirar. Não, isso não existe. Não existe. Então, não é o mesmo efeito. É o Não, efeito claro. de atenção. Eu fico atento, não fico com sono, falo mais, exatamente, falo mais. Não, É sim, sim. mais ou menos o efeito que dá uma cocaína. Só que não tem o efeito A dependência. da dependência química. Tem a dependência profissional, por exemplo. Essa Então, sim. é isso. Eu Sim. tenho que tomar para poder trabalhar melhor, né? Sim, Para poder sim. fazer alguma coisa que me exija atenção. Mas não que é, eu precise tomar. Se eu não tiver que tomar, não preciso. Se eu não tiver que ter atenção em nada, passo o É, dia não. sem tomar. Não tem Sim, problema, sim. e fico normal. Só o primeiro dia que eu vou estar um pouco de sono, tal, mas só isso. Então, voltando ao que eu falava, eu fiquei Dos 12 personagens. anos, eu fiquei 12 anos sem tomar, né? Porque eu não conhecia, não sabia, e eu passei muito tempo. Por quê? Porque eu entrava no estúdio. Olha, 10 anos de dublagem, por exemplo, eu já era professor, já era diretor de dublagem há muito tempo. 10 anos de dublagem, você já sabe dublar. Muita coisa, eu já sabia dar, dava aula. Então, só que passava lá, eu ensaiava, falava, pode gravar. Só que aí tem um vidro, né, onde tem o técnico que fica do outro lado do vidro. E aí o técnico coçava o queixo, putz, minha atenção ia para o técnico. E Sim, é. eu perdia a boca. Aí eu errava a boca e falava, pô, mas por que eu errei? E eu não sabia por que eu tinha errado. Aí o meu primeiro filho tinha TDAH, ele tinha É que é hiperatividade. hereditário. É, Sim, sim. hereditário. Meus dois filhos têm, porque também minha mulher também tem. Então agora faz mais sentido os dois terem. Então os dois têm. E aí, um dia eu estava com a Angélica Santos, ela estava na minha casa até, e aí o meu filho era ligado no 220. E eu falava, meu, esse moleque ligado no 220, é impossível, ele não para quieto, não sei o que. Aí ela falou assim, que ele não tem TDAH? Eu falei assim, o que é isso? Né? Aí ela pegou e, lê esse livro. Aí, porque ela tem, né? Então ela sabia. Aí ela me deu o livro. Só que ela tem hiperatividade, então ela não tem problema de memória, Tá, tá. ela consegue ver um monte de coisa ao mesmo tempo. Então ela nem precisa tomar a Ritalina. Ela tem que tomar a Ritalina pelo excesso de atenção que ela tem. Ela tem um excesso. Né? Mas aí, o que aí quando eu peguei o livro e comecei a ler, eu falei assim, caramba, sou eu desde pequeno, né? Aí que eu vi que eu tinha, né? E aí eu passei 2 anos tentando ainda não tomar, porque por causa desses medos que as pessoas colocam aí, Ritalina isso, Ritalina aquilo. Então, Bom, eu não tive nada, nenhum efeito colateral, nenhum. Tomo há 14 anos. Não estou falando bem da Ritalina aqui, não, porque eles nem me pagam para isso. Aliás, eu pago caro nela, é bem caro, né, por sinal. com certeza. Mas, porque eu fico muito puto com gente que ataca o TDAH como se fosse, isso aí é Justo. a pessoa, a criança é aquela criança levada e os caras falam que é TDAH. Não, não é bem assim, viu? Sim. TDAH é uma coisa muito séria que tem que ser diagnosticado por um médico, é lógico, ou um psiquiatra ou um neuro, mas não é qualquer coisa assim, não, essa criança trata de um outro jeito, tal. Não é assim, eu tentei, eu fiquei 2 anos fazendo outras coisas assim,
na psicologia, tentei outros meios para não ter que tomar a Ritalina, porque eu também tinha medo. E neurofeedback, que eu tentei, também não adiantou. Aí eu tomei. Um dia eu tomei, falei assim, vou tomar, vai. Resolvi tomar. Rapaz, eu fui na Álamo, eu lembro que estava na Álamo, eu saí da Álamo pulando 10 metros de altura, gritando, falei, rapaz, eu não errei. Porque eu passava, ensaiava, falava, gravava e não tinha errado. Não errava, só saí, né, porque eu errava muito. Eu errava, eu passava uma, duas, às vezes eu passava até outra vez, falava, para ter certeza daquilo. Tinha certeza que eu ia fazer, passava um cavalo atrás da cena, lá que eu não tinha visto, lá a minha atenção para o cavalo. Ou então, se tinha algum dublador do lado, o cara fazia assim, ó. Eu via a respiração do cara, minha atenção ia embora, eu errava. É E eu complicado. tentei. Aí, depois desses 12, então eu não tenho 26 anos de dublagem, eu tenho 14 anos de dublagem. Porque os 12 primeiros anos, ninguém me deu um teste para fazer. Não me dava teste para fazer, porque eu entrava no estúdio, era uma incógnita. Tinha dia que eu acertava quase tudo. Tinha dia que eu errava tudo. Sim, sim. É que eu acho que depende Eu muito da entrava produção, né? vamos supor, na Alamo, que tinham vários estúdios, né? Eu entrava no estúdio, vamos supor, tinha três, quatro escalas. Aí eu entrava no estúdio, ia hiper bem, saía todo contente e tal, tal. Entrava no outro, errava tudo. Errava tudo. Errava tudo. Eu falava, assim, eu não entendo, por que que eu errei? Aí eu entrava no outro, acertava. Aí eu falava assim, não é possível. Aí eu falava, não é possível. Olha, o começo para mim foi muito difícil, muito difícil. Cara, Então eu não tinha personagens fixos grandes, né? Não tinha por causa disso. Então eu acabei fazendo pouca coisa. Aí depois que eu comecei a tomar Ritalina, faz 14 anos, aí depois de uns 2, 3 anos, os diretores começaram a ver que eu não errava mais. Aí começaram a me dar teste para fazer, começaram a me dar personagens melhores. E eu melhorei a minha interpretação, porque eu entrava muito inseguro. Eu sabia como interpretar tal, mas da primeira errada eu já ficava nervoso. Eu ficava nervoso, falava assim, oh, vai começar aqueles erros, vai começar os erros. Aí errava de novo, aí pronto. Aí quando você começa a errar, você fica nervoso e aí a tua interpretação vai embora. assim, você nunca se sentiu diferente dos outros por conta disso? Me senti idiota. Ah, Me senti, eu sei como é que é. é verdade, eu me senti, eu achava que eu não deveria fazer dublagem. Eu fiz dublagem, não sei como eu consegui. Teve algumas pessoas que me encorajaram. Eu lembro, putz, que droga. Mas tem algumas pessoas, eu lembro, ele já morreu, eu não vou lembrar, mas o diretor, ele falava assim para mim, eu falava assim, eu dublava muito bem com ele, porque ele me deixava tranquilo, mesmo quando eu errava, ele falava, não tem problema, não, fica tranquilo. Então ele me deixava muito tranquilo. Então eu não ficava nervoso. Se eu não ficava nervoso, eu conseguia fazer, né? Sim. Mesmo isso tendo 3, 4 anos de dublagem. Aí eu não ficava nervoso, conseguia fazer. E aí e eu falava assim, mas quando eu errava, eu entrava no estúdio com ele, eu falava assim, eu acho que eu vou desistir dessa profissão, não é para mim. Eu acabei de sair lá do outra empresa, eu erro muito. Ele falava assim, não, fica que você tem talento. Fica, eu sei que você tem talento. E ele foi um cara que me incentivou muito. Meu Deus, que droga que eu esqueci o nome dele. É, Eu não, eu sei como é que é. vou procurar depois o nome dele. Ah, Ele vai... Mas tinha outras pessoas que me incentivavam, porque eu era dia sim, dia não, eu queria sair da dublagem. E tinham pessoas que eu passei anos sem conseguir dublar direito. Tem pessoas, porque a gente é muito emoção. Se você não está tranquilo na hora de fazer, se você está nervoso, você não dubla bem, é difícil.
Tem até hoje diretores que eu ainda fico meio nervoso, que eu não dublo tão bem quanto com outros, né? Que eu estou tranquilo. Uhum. Então, eu tenho um amigo meu, eu posso falar, eu já falei isso para ele, o Wendel Bezerra, por exemplo. Maravilhoso. É meu amigo, um amigo pessoal. Não consigo dublar direito com ele. Não consigo. Já falei para ele, falei assim, não adianta você nem me escalar, porque para coisas grandes que eu não consigo dublar direito com ele. Não consigo. Eu fico nervoso, não sei por quê. Talvez porque ele seja muito bom, né? Ou então eu sei o grau de exigência dele. Eu acho que é mais isso. E Sim, aí, até eu porque ele é fico, gigante, né, mano? E daí quanto. mesmo com Ritalina, mesmo com Ritalina eu não consigo. Então, eu acho que tem agora, depois de 14 anos eu comecei, aí começaram a me dar personagens, então eu dublo então há uns 12, 11 anos, vamos dizer assim. Uhum. Aí sim eu tenho personagens tal, que são legais, eu sou rápido por causa disso, porque eu não erro tanto, né? Então, agora sim, com a Ritalina. Agora, já aconteceu de eu achar que eu tinha tomado e não tomei, e, e começar a errar. Eu estava assim, eu lembro uma vez que estava fazendo, era uma escala de 3 horas, eu já tinha feito 1 hora de escala, e eu tinha que tomar, era umas 6 horas da tarde, né? E aí, às 6h30, 6h40, começou a passar o efeito, e eu tinha esquecido de tomar. E eu não me lembrei na hora que eu estava no meio da escala, fazendo tudo, e eu já estava, quando deu 1 hora e meia, eu já tinha, eu ia terminar em 2 horas, eu ia terminar. Eu comecei a errar, 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 eu atrasei o estúdio, atrasei, eu passei do horário. A diretora já não aguentava mais, eu errava linha por linha, e eu assim, será que eu tomei? Será que eu não tomei? Será que eu tomei? Mas aí eu comecei a pensar, tal, aí era 7 horas, a escala ia terminar às 8, eu falei, bom, agora não adianta tomar também agora, porque vai demorar 1 hora para fazer efeito. E Sim, aí eu sim. fui aos trancos e barrancos e não tomei. Foi muito difícil, a diretora ficou estressadíssima, porque ela pensou que a gente ia acabar muito antes e acabou muito depois. E eu cheguei em casa e me deu aquele sono, aí eu falei assim, eu não tomei. Eu não tomei. É porque Ah, eu ia... mas Aí você não poderia ter remarcado daí pro dia seguinte? Você falar, pô, eu não tomei meu remédio, desculpa, não é consigo hoje. complicado isso. Às vezes você tem que entregar o produto e não dá para você remarcar. Ah, tá bom. Está, é, a dublagem é uma indústria e tem prazos. Vamos supor, tem que entregar. Eu tô fazendo se eu estiver fazendo uma série, tiver que entregar um produto nessa semana e eu não tiver horário, trocam. Sim, sim. Mesmo Ah, mas mesmo que seja um personagem fixo, eles ligam para o cliente e falam assim: olha, ele está doente. Pode trocar? O cliente fala, não, pode trocar porque eu preciso do filme até sexta. Pronto, acabou. Aí troca. é, Então, tem a dublagem não dá para você falar, vamos esperar, vamos remarcar. Tem produtos que dá para fazer isso. Falar, sim, olha, acho que isso é no hoje eu estou começo, né? ocupado, a minha garganta não está bem, podemos remarcar? O cara fala, tudo bem, vamos remarcar. Ah, minha garganta não está bem, o cara fala assim, vai com essa garganta assim mesmo. Meu Deus, mano, o cara que deixa mudo. Já eu tenho vários personagens meus gripados por aí. Meu... Cara, mas isso não afeta a qualidade do produto? Você sabe a minha voz aqui agora, e se eu ficar gripado amanhã, você vai reconhecer. Mas num outro filme, vamos supor que você não me conhece, você é espectador. Você vê a minha voz um pouco estranha, tal, que eu estou gripado, mas como você não sabe qual é a minha voz, sem ser Sim, gripado, então você acha que é a minha voz. faz sentido. Mas e se Então, fosse. a gente fica um pouco mais anasalada a voz, mas não tanto. Então a gente joga um pouco mais para a garganta e aí dá para fazer, Ah, entendeu? tá, Agora, mas quando e numa a série? garganta, isso quando está nasalado, né? Agora, quando a garganta está muito rouca, aí sim, aí, É,
Sim, mas uma vez eu fiz um personagem que eu não faria, porque o cara é muito mais grave que eu, tal, e quem era o dublador tinha uma voz muito mais grave do que eu, e ele não pôde fazer, aí me chamaram, eu falei assim, pô, mas eu não... Quando... Foi aí, né? Foi aqui, vamos, moto. Quando eu cheguei lá para fazer, e aí o pessoal falou, ah, esse aí era para fulano de tal, eu falei assim, eu falei assim, nossa, essa não vai dar para eu fazer, o cara tem a voz mais grave. Só que na hora eu falei assim, que sorte é minha, porque eu tô gripado e olha a minha voz. Aí deu para fazer e ficou ótimo. Depois eu assisti o filme, eu quis assistir o filme, ficou ótimo, porque o cara ficou uma voz hiper rouca e aí ficou ótimo. Cara, Nesse essa caso, voz é muito boa, mano. Essa mas voz rouca, muito boa. ficou ótima a voz lá, porque cabia pro cara, porque o cara era com uma voz assim. Agora, se tivesse que refazer depois de 2, 3 dias, refaz uma fala, eu não ia conseguir mais fazer aquela Meu voz. Cara, mas vamos fazer de conta que é uma série, né, e tal. Daí você vai lá, você tá sempre Tá, fazendo, daí não tá, dá, daí... tá. Aí, se é a série, não dá. Aí Os caras podem achar, pô, mano, mas vai tem que que a esperar eu criança não melhorar. identifica. Vai que a criança não identifica a sua voz daí, tá ligado? Sua voz rouca. Não, aí não, quando a voz está rouca e é um personagem fixo, aí não dá, tem que esperar. Ah, tá, tá. Aí, se não dá para esperar, eles ligam para o cliente, fala que eu estou doente, e aí tem cliente que manda trocar. Às vezes, a gente não pode viajar. Se eu estiver fazendo uma série e viajar, já aconteceu de me trocarem. Eu estava viajando e aí precisava entregar a série. Eu estava viajando 15 dias, aí falaram, não, tem que entregar, tem que entregar. Eu falei assim, mas eu estou viajando, não dá. Naquela época não tinha remoto. Trocaram. O meu Deus do cliente, o céu. cliente, o cliente falou, não, troca. Trocou. Paciência. Meu Deus. É. Cara, vamos fazer de conta que você tá num ônibus ou num avião e você tem que fazer. E alguém fala assim, ó, você tem que fazer agora. Aí é um Não, personagem hoje a importante. gente faz. Hoje a gente faz. Eu levo sempre meu microfone agora na viagem e aí a gente faz no hotel, né? No hotel a gente vai, entra Ah, lá. sim. No hotel você acaba só ligar eu levo o computador, o microfone, ou mesmo no celular, já fiz no celular também. Eu ligo no celular, o microfone, entro no guarda-roupa do hotel, coloco umas mantas lá, aí dá uma acústica e aí eu faço. Quando Ah, é que algo. legal, mano. Isso daí dá para fazer, isso já fiz. Ah, que legal. Eu fico pensando, imagina só se você ficar gritando o tempo todo. Por conta que, por exemplo, a galera do seu prédio já tá acostumada, mas a galera do hotel não, tá ligado? O pessoal vai falar, pô, tá tendo uma cena de assassinato ali? Não, se a gente vai fazer é pouca coisa, né? É pouca coisa, É, você também tá lá dentro do guarda-roupa, não vai fazer tanto barulho. sim, sim. Cara, e me fala, como diretor, qual foi a coisa assim que tu mais curtiu dirigir? Que tu mais gostou de dirigir? É É, difícil, né? Essas perguntas são muito difíceis. não, primeiro por causa da minha memória. Ah, tá. Desculpa. Eu sempre lembro do que eu estou fazendo, né? Da série que eu dirigi, tudo. A que eu mais gostei de dirigir, é, não vou lembrar agora. Assim, Tá de boa, pô, tá não, de boa. peraí, não, Eu tem entendo. uma relação. É que eu ia fazer uma relação, porque eu fiz dos. Eu tenho uma relação aqui de filmes que eu dirigi. Deixa eu ver se está aqui. Novelas, games, deixa eu ver. Vozes original, filmes que eu dirigi. Tem algumas aqui. Mas são coisas muito antigas, né? Puxa, não sei. Cara, Não. tá tranquilo. E eu dirigi muito, porque eu comecei na NetGeo, né? Isso foi lá em 2001. 2001. Dirigindo documentário?
documentários da NetGeo, que na época era National Geographic. Então, eu comecei em Como 2000. que é? Como que é dirigir documentário? Deve Ah, ser muito difícil. não, é muito bom porque você aprende muita coisa. E aí depois eu fui para Discovery, fui dirigir Discovery, aí depois eu fui dirigir History. Então eu passei muitos anos dirigindo documentário. Documentário é muito mais difícil. Não é qualquer dublador consegue. Tem dublador que é muito bom, só que não é rápido. Né? Uhum. Então, se a empresa dubladora exige que você faça rápido o trabalho, mais ou menos parecido com um filme, tem dubladores que não dá para escalar. Tem dubladores que não conseguem. Tem dubladores que conseguem fazer hiper rápido um documentário. Faz até 40 anéis por hora um documentário, que é bem difícil. A maioria faz 30, 30 e poucos. Agora, tem dublador que faz 20. Aí não dá Nossa. para escalar ele, né? Dependendo da empresa. Eu tinha uma empresa que eu trabalhava, ainda bem que eu tinha empresas que eu trabalhava que eles sabiam disso, então quem botava o horário era eu, que eu que Ah, sim. escalava, então, dependendo do personagem, porque às vezes a voz casava e eu sabia que o personagem era difícil, mas era um personagem que precisava de um bom intérprete, um bom ator. Então eu colocava alguns bons atores ali para fazer, só que eles eram lentos, né? E aí eu escalava 20 anéis, 18 anéis, né? Não tinha problema com isso. Agora tem uma outra empresa, tem algumas outras empresas que exigem que faça 30 anéis. Então tem alguns dubladores que Oxi. não dá para escalar, né? Que Uhum. se escalar vai passar do horário, né? Então, mas assim, dublador novato, por exemplo, não dá. Dublador, o dublador ele tem que estar já bom para começar a fazer documentário. Porque quando é pontinhas, tudo bem. Mas quando começa aqueles bifes, que são texto, uma página de Ah, texto, cheio de. Se o cara está em campo ali, falando com a boca ali e tal, e cheio de. Porque o cara que está fazendo o documentário, ele está que nem eu aqui falando. Ele começa. sim. É, bom, deixa eu ver, eu vou falar sobre isso, mas é, eu não me lembro direito. Putz, o Aí cara não que dá. vai. Sim, cara, o cara que é novato, ele não vai conseguir fazer. Ele vai ficar nervoso porque ele não vai conseguir fazer essas boquinhas, essas paradas, aqueles bifes cheio de paradinhas, cheio isso aí vai dar um trabalho danado. Então aí é difícil dirigir uma pessoa assim. Uhum. Agora, dirigir pessoas boas, que são rápidas, tal, já estão acostumadas, que estão bastante tempo no mercado, aí é ótimo, porque você aprende um monte de coisa. Eu aprendi muita coisa na minha vida, tanto de dirigir documentário. Mas hoje em dia, então, porque eu já dirigi tanto documentário, eu prefiro dirigir filmes, séries, né? Que é muito mais divertido e é muito mais fácil. Muito mais fácil. Né? Para dublar também é muito mais fácil. Não, Dublar um sim, sim. filme, você faz lá 25 anéis num documentário, você pega um filme, você faz 40, né? Você Uhum. consegue fazer mais. Então, é muito diferente. Mesmo que seja um cara que faça bastante, você faz 30 anéis. Num documentário tem hora que você consegue fazer 22. Eu tenho um documentário que eu faço aí que eu consigo fazer, olha, que eu já estou bom tempo fazendo ele, eu consigo fazer 23, 24 anéis, porque ele fala demais, para muito, você tem que fazer no wave, o wave é a onda Ah, que tá, aparece, onda. você tem que fazer, aí é complicadíssimo, né? Muito complicado, então, e tem personagens que eu faço no documentário que eu faço em 30, 35 anéis, mas tem uns que demoram. Então, Uhum. agora, filme não, filme é muito mais fácil, filme é muito mais fácil, mesmo, depende, né? Se o cara fala Não, demais, o cara tem muitas nuances na interpretação, aí é mais difícil. Aí não, com demora também, certeza. tanto quanto o documentário, né? Tudo é a questão da dificuldade do cara que está fazendo lá, né? Se o Uhum. cara... Eu gosto de atores, quanto mais difíceis, melhor. Hoje, por exemplo, hoje eu fiz. Não que ele era difícil de fazer, ele era até fácil de fazer.
Só que ele tinha muitas nuances na voz, muitas nuances de interpretação. Quanto melhor é o ator, mais gostoso é fazer. Que aí você Isso, brinca junto com ele, com né? Agora, se certeza. você é aquele cara reto, tal, aí é meio chato. Às vezes é chato fazer o cara retão. E também é um desafio, né, mano? É sempre bom você se desafiar tanto como diretor quanto como Certamente, dublador. E, certamente. cara, teve algum dublador, assim, onde você chegou a dublar com ele, onde você pensou, cara, eu gostaria muito de tirar uma foto com ele ou pedir um autógrafo, porque eu adoro a dublagem dele. Teve algum onde você deu uma de fã maluco ou não? Não, fã, assim, tirar foto. Não, porque eu já estou no mercado há muito tempo, mas no começo, sim, né? Porque agora não, porque todos eles são meus parceiros, né? São amigos, a gente vira uma família na dublagem, né? Sim, sim, Então, sim. todos esses que são muito bons são como irmãos para mim, né? Então, é meio difícil de falar assim, eu sou fã dele. Não, eu sou fã, sim, desses antigos, dos mais antigos, porque eu via eles quando eu era criança. E eu hoje ainda gosto de dirigir eles, né? Adoro dirigir eles, adoro trabalhar com eles, porque eles são ótimos dubladores. O tipo o Campanile, Carlos Campanile, né? Que eu assistia ele no, acho que era Terra de Gigantes, ele fazia, Túnel do Tempo, acho que ele também fazia. Agora, um que uma vez, eu estava começando a dirigir, e isso foi lá para 2001, era novato também, não era tão antigo assim, em dublagem, e eu assistia muito, você não vai saber, que é Perdidos no Espaço. Você não vai. Eu já vi. Eu sei qual é. A Netflix, aliás, fez um remake disso, né? Ah, fez? Recentemente, do Perdido no Espaço. A Netflix fez, que é um que tem um robôzão, não é? Tem um Isso, isso. robô, mas... Olha, Então. e aí tem Sim, o Dr. Smith, que quem fazia era o Borges de Barros. minha E mãe eu era muito fã de filme. adorava o Dr. Smith, cara. Adorava que ele era o. Tanto é que hoje eu faço o prefeito Handinger, que é muito parecido com o Dr. Smith, porque é assim, tenta sempre fazer besteira, sempre fazer a coisa errada e sempre se dá mal, né? Que é a mesma coisa do Handinger do Patrulha Canina. E eu me lembro sempre do Borges de Barros. E aí eu estava dirigindo o Borges de Barros, eu já tinha dublado com ele e tudo. Nunca tinha pedido para tirar foto, nada, mas eu já tinha dublado junto com ele no estúdio, tudo. Mas aí um dia eu estava dirigindo e aí o técnico não conhecia ele. Eu falei assim: Ô Borges, faz para mim aí uma voz do Perdidos no Espaço, né? E ele pegou a voz do personagem dele no Perdidos no Espaço, que era o que eu acabei de falar, que agora esqueci de novo. O Smith. O Smith é o Dr. Smith. Aí ele fez. Cara, aquilo lá me emocionou. Aquilo lá me emocionou porque, puxa, me relembrou a minha infância, né? Sim, Então, quando eu comecei a dirigir ele, o Mário Jorge, o Campanile, a, a, como é que ela chama? Já falecida, que era a feiticeira, né? Que é a mãe da feiticeira. Ah, meu Deus, eu adorava ela, adorava. Então, essas pessoas, mas eu nunca fui assim de fã de ficar tirando, porque a gente estava no estúdio, então e naquela época não tinha esse negócio, celular, sim. era diferente de como é hoje. Depois do anime que começou a surgir fãs de dublagem, né? Antes do anime não existia isso, né? Não tinha nem internet também, né? Então, as pessoas só conheciam, se reconheciam na rua, tal. Ah, eu conheço a voz, tal, das pessoas mais velhas, é lógico. Mas não tinha esses fãs que tem hoje no Brasil inteiro. Eu achei ótimo isso. Que aí vai para. Tem comunidades, né?
mas naquela época não tinha. Então é diferente. Então naquela época não tinha, eram todos colegas de trabalho. Então se você começasse a fazer muita, ai, deixa eu tirar uma foto. Não, nem tinha também foto, né? Naquela época só se você andasse com máquina fotográfica. Não tinha celular. Autógrafo. Não, não Sim, tinha, autógrafo. tinha celular, né? Não, e também ninguém pedia autógrafo para dublador. Entende? Ah, sim, sim. Naquela época ninguém pedia autógrafo para dublador. Mas eu adorava quando estava com os antigos, adorava. Ezio Ramos, maravilhoso. Tiraboschi, putz, O Tirabosco é incrível. o Tata Guarnieri. Pô, Nossa, maravilhoso. eram caras que. Só que eu dublava junto com eles, né? Sim. Aliás, ficava muito mais nervoso quando dublava com eles. Porque eles faziam aqueles puta bife, e aí você tinha que entrar lá no meio. Se você errasse, putz, os caras. Meu Deus do céu, mano. Aí tinha que editar, mas aí os caras tinham que fazer de novo, os caras ficavam doidos da vida, né? Então você ficava muito mais nervoso quando você estava junto com eles. Tem, sim, Eu- duas lendas também, né? Pô, é, duas lendas da dublagem. não, tem vários aí, vários que eu. Olha, então, já que você está falando de lendas, eu vou falar. Tem aí Antônio Moreno, né? Campanile, Elcio Sodré, que é meu grande amigo, a gente fez uma amizade muito rápida, me ajudou Pô, muito. mano, eu tô tentando falar com o Elcio Sodré há muito tempo, mas, mano, o problema é que a mãe. Né? A Alessandra Araújo, a Pô, a Patrícia Alessandra Araújo é Calvi. A maravilhosa. Patrícia Calvi fiz até um filme com ela. Ezio Ramos, Leda Figueiró, o Camilo, Leonardo Camilo, Pô, eu falei com o Camilo é maravilhoso. o Fábio Moura, Cecília Lemes, Tem o Thiago aí, Kepner também. Nair Silva, Nelson Machado, Sérgio Galvão, é, o Francisco Borges. Ah, então é o Francisco Borges que não deixava eu. Ah, tá, que você não tava se lembrando. Não, você tem talento. Não vai embora. Ele foi um cara que. Lafay começou no mesmo ano que eu. Depois de um ano ele tinha despontado. Fera, 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 fera. Cara, Lafay, cara, eu conversei com o Carlinhos, né? O Carlinhos Silveira, e ele me eu falou. vi. Então, ele me É. falou que a primeira vez que ele viu o Lafay, ele falou, mano, esse moleque vai arrebentar tudo. Não, ele Ele começou falou, junto comigo depois de um ano. Eu imagino, depois de um ano eu não sabia nem dublar ainda. Ele já estava estrelando, o cara era fera, fera, fera. Guilherme Lopes, né? Hélio Porto, Helena Samara, lembrei, que era a mãe da feiticeira. Ah, como eu tá. adorava ela. Hélio Vacari, Isabel de Sá, todos esses são amigos, né? Lendas Amigos também. do Jorge Barcelos, Zé Soares. Eu substituí o Zé Soares uma vez que eu sempre fiz muito velho, né? Eu sempre Ah, gostei de fazer o Luiz Carlos Moraes. não, essa voz aí parece do Cerquejo. Então, o Luiz Carlos de Moraes fala assim. O Antônio, então, eu sempre fiz muito velho, então eu sempre adorava ele. Acho que eu faço velho bem desde o começo por causa disso, porque eu adorava eles, adorava. E eu escalava muito eles, porque documentário, tem muito documentário da NetGeo, só tinha velho praticamente nos filmes. É, que são vozes poderosas, né? E eu tinha que escalar eles, esses feras aí, né? Por isso que eu fiquei muito amigo deles. Eu sou fã de todos eles, na Ah, realidade, mano, que, fã de todos eles. que da hora, mano. E, cara, dublador? Fãs até dos novos, né? Tipo, o Fábio Lucindo. Fábio Lucindo, eu lembro que quando eu entrei na dublagem, Falei com ele. Ele também é maravilhoso. eu fiz o estágio na dublagem. Lá na Alamo era assim, você fazia o estágio, você ficava 10 horas lá no estúdio, eu ficava uma hora por dia lá, duas, sei lá, e você ficava vendo os dubladores fazerem. Só que o estúdio, você ficava dentro do estúdio, o estúdio era grande, o diretor também ficava lá dentro, e não se conversava, porque a gente estava dentro do estúdio. Né, e eu ficava lá na técnica, só ficava o técnico. Hoje não, hoje o técnico fica com o diretor. E o dublador entrava e eu ficava sentadinho longe, porque o estúdio era muito grande, ficava longe
do dublador, né? E ele ficava lá anotando, riscando, tal, e a gente ficava olhando, né? E eu ficava lá sentado, quietinho, olhando. E entrou um molequinho lá, né, de 12 anos, batia a caneta assim, passava 2 páginas, crava, pá, acertava tudo. Eu falava assim, nossa, esse molequinho de 12 anos faz isso aí assim, nossa, daqui a um ano eu estou estrelando na dublagem. Mal sabia eu. Mal sabia eu como era difícil aquilo. Tanto é que a hora que eu fui pro fazer o teste, né? Aí eu peguei o microfone, coloquei o fone de ouvido, falei assim, nossa, saiu original aqui, né? Eu nem sabia. Falava assim, o que que eles ficavam anotando tanto aqui? O que que eles usavam caneta para quê, será? Eu não sabia nada. Foi por isso que eu fiquei 11 anos dando aula. Porque eu errei tanto no começo, porque aqueles estágio lá era doido, porque você não podia falar, não podia ver nada, ninguém falava com você, ninguém ensinava nada. Você ficava ali e falava assim, o que que eles fazem lá na bancada? Porque a bancada era longe, você ficava, os caras lá, pá, e gravava, e se achava hiper fácil. Fábio Luciano, mas o Fábio Luciano já era um gênio já, com 12 anos. Ele tinha Sim. começado, acho que com 8 anos, então ele já estava 4 anos de dublagem, já sabia tudo, né? Puta, dublador, né? Maravilhoso. Adoro ele, então eu sou fã dele, né? Até hoje. Não, pô, ele é maravilhoso. Aliás, a galera que começa desde cedo é sempre maravilhoso, né, mano? A galera que É, começa desde... Um é, dublador começou desde sim, cedo. É o porque Thiago Kelpner também. O Thiago que faz todos eles que o Tipper. começaram Eu cedo. amo o Thiago. O Thiago é maravilhoso. Um puta Eu amigo meu. quando comecei a dirigir, eu tentei colocar alguns dubladores, um professor meu de voz, de dublar, do teatro. Tentei colocar, ele não conseguiu fazer. Tem um que era do Antunes Filho, ótimo ator, maravilhoso, não conseguiu fazer, porque tem uma coisa, o cara pode ser ótimo ator, mas se ele não for um sincronizador rápido, entendeu? Se ele não colocar a sincronia rapidamente, que é uma coisa hiper rápida, que é uma outra coisa que o ator não tem que fazer isso, trocar texto também rapidamente, que no teatro a gente não faz isso. Se não souber fazer isso, não consegue dublar. Pode ser ótimo ator no teatro, mas se não tiver essa qualidade do sincronismo, de perceber rápido lá, olhar lá a tela e olhar o texto ao mesmo tempo rapidamente e mudar o texto rápido também, não consegue. Uhum. Entende? Então, por isso que a criança, quando começa, ela, ela é muito mais rápida para isso, porque essa parte do sincronismo, para ela é rápido, ela aprende muito fácil. E aí, rapaz, aí ela aprende a interpretar, pronto, acabou. Ela vai ser uma excelente. Todos eles, né? O Wendel começou também pequenininho, o Wendel, a Úrsula, o Ulisses, que é os Bezerra, né? É, a Tati, o Tiago, que é Pelmaia, todos, o Wagner Fagundes, Também o, tem a Júlia de Brito o, também. Começou o cedo. Thiago Longo, a Júlia de Brito, eu dei aula para ela. Ah, você deu? Ela é Para maravilhosa. ela, eu dei aula para ela. Aquela menina era um show. Eu não acreditei quando aquela menina, ela tinha 6 para 7 anos, ela não tinha nem, a gente botava ela num banquinho alto, quase que ela não conseguia ver a televisão, porque ela era bem pequenininha. Ela lia já o texto maravilhosamente bem, e saía interpretando, lia hiper bem. Cara, eu fiz o curso que eu fazia para todo mundo assim, aí depois eu fazia individual, quem quisesse mesmo e que pudesse continuar. Ela arrasou já no curso, aí eu fiz algumas aulas só com ela, particular, né, que era só ela, eu falava assim, meu, pode sair, vai e fala assim, eu sou dubladora, porque você já é dubladora. Com 7 anos, ela já, mano, ela arrasava. Ela Mano, que arrasava. incrível. Era, olha, eu tenho bons alunos, ex-alunos, né?
Eu tenho, até no Instagram tem lá, tem no direct lá, no direct não, no Instagram tem lá, meus Os ex-alunos. Tem uns 50 lá. eu, Tem uns maravilhosos, rapaz, tem uns maravilhosos. cara, Tem maravilhosos que foram meus alunos que hoje dão mano, bom. E ela foi uma mano, das primeiras alunas, né? A Júlia é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Aliás, ela foi a primeira dubladora que eu entrevistei aqui no podcast. Ah, é? E ela É, é linda, né? Ela é gente boa ótima. demais. Muito Nossa, fofa. tenho vários alunos aí que estão arrebentando aí na dublagem. Que legal. Mano, tu pretende botar um dos seus filhos pra dublar também? Ou eles não Não, querem? dublou. O meu filho mais velho dublou. Tem quantos anos? Dublou dos 10 anos até os 12. Mas ele Tá. dublava pouco, né? Ele dublava pouco porque ele não tinha muito tempo, estava na escola e tal. Só que não era a praia dele. Ele dublava bem, Tá. mas a última coisa que ele fez foi uma novela, que era uma novela mexicana, tal. Ele passou no teste e tal, fez. E aquela novela era muito difícil, acho que para ele, ele pegou e E não foi, né? ele não gostou de fazer, era muito difícil, É é, chato também? e era chato para fazer porque é um português diferente, porque não era para cá, era para Angola. A gente faz muita novela Tá. para Angola. E é um português um pouco diferente, às vezes tem que usar algumas coisas meio tipo de Portugal, né? Tá. Falar está, então não pode falar tá, tem que falar está, não pode falar pra, tem que falar para. Mas meteu Então, um moleque de 12 anos pra dublar isso, para né? ele era um pouco complicado. E Então, ele gostou muito e ele falou, pai, não quero mais, e desistiu. E a área dele é outra. Hoje ele trabalha na informática, ele faz faculdade tá. de informática. A área dele é exatas, não é humanas. Mano, que legal, mano. Mas que bom que ele pelo menos teve Mas essa ele fez, ele, experiência, né? ele gostou, na época até que ele gostou e ia fazer bem, viu? Mas ele ficava muito nervoso. Tá, sim, sim. Ele não, Eu entendo. Ainda mais um moleque com TDAH, né? Também complica mais apesar ainda. que ele tinha mais hiperatividade. Ele não tinha Tá. déficit de atenção. Ele não tinha esse problema que eu tenho. Então, Tá. por isso ele ia muito bem. Ele decorava muito bem, ele não tinha problema de dispersão. O problema dele mais era se soltar, Tá, sim. a interpretação, tal. Mas depois que ele aprendeu, ele ia bem, ele ia bem. Eu gostava do que ele fazia. Se fosse Que bem legal. dirigido, ele fazia bem. Ele fazia bem, mas ele não tinha o mesmo problema que eu, não. Quem tem. Que o déficit de atenção tem duas coisas: tem déficit de atenção e tem hiperatividade. Tem Tem o TDAH e o TDA. hiperatividade. Quem tem hiperatividade é ótimo dublador. É ótimo É, dublador. deve ser mesmo. É Sim, ótimo os dublador. caras. O Tatá, eu falo para o Tatá que ele tem, ele fala que não. O Tatá, a Angélica, tem déficit de atenção, mas eles são hiperativos. Eles não têm déficit de atenção. Tá, sim. Então, eles são ótimos, maravilhosos. Então, quem Uhum. tem mais hiperatividade não precisa nem tomar Ritalina, não precisa tomar nada. Sim, no meu caso, eu tenho. A Ritalina vai parar de falar, porque os dois não param de falar. Mano, eu entendo, A assim, Angélica e o Tatá não param de falar. mano, cara, eu não parava de falar também. Mas assim, né, eu, com Então, mas o meu podcast, filho, hoje, mudou. Geralmente acontece isso, não é uma frequência, assim, mas não é uma regra, a assim. criança que tem déficit de atenção, às vezes fica com hiperatividade depois dos 15, 16 anos. E ao Sim, sim. contrário, é o que aconteceu com meu filho. Agora ele tem um pouco de déficit de atenção. E não é mais. Eu também não sou Ele mais hiperativo. Eu era muito, hoje mudou. em dia não. Então, quando ele fez 16 anos, ele mudou muito. Mudou muito. Mano, Aí, você vê. porque mas ele não tomou Ritalina. Tomou, então, aí ele teve que começar a tomar Ritalina. Pro déficit de Sim, atenção. sim.
No meu caso, eu tô com suspeita agora de autismo também, por conta que, eu não sei se tu sabe, mas o autismo e o TDAH são ali, ó, ligadinhos, são bem parecidos. Então eu também tô com suspeita de autismo, né? E, cara, Há vários médicos, tá? nossa, mano, eu acho que eu nunca vou conseguir diagnóstico para isso. Acho que para Vai, autismo eu não, nunca vou. vai em vários médicos. Vai em vários Sim, médicos. sim, É, sim, mesmo, não vá, vai em neuro e vai em psiquiatra. sim, É, sim. em Tem, vários. tem, Em é, vários. No não, mínimo tem quatro que ir cada vários. um. Vai quatro psiquiatras, quatro neuros, Tem que é, confirmar tudo, é, sim. neuros bons, pagos, não vá nesses de plano de saúde, não. Pô, mano, Se você quer um bom acompanhamento, tem que pagar um bom profissional sim, sim. para te Cara, dar um diagnóstico. o meu irmão, ele foi no psiquiatra, né, do SUS, né? E, cara, eu também ia. Daí o meu irmão, ele chegou assim, né? Ele falou, então, cara, é assim o psiquiatra no SUS. Você chega, ela pergunta se tu tá tomando remédio, o quanto que você acha que melhorou, depois ela aumenta, diminui e você vai embora. É assim que funciona. Não, Não pergunta nem como que melhorou, só pergunta se melhorou. E é não, isso. não dá. Não adianta nada. Dá, né? Daí eu. Infelizmente, você vai ter que gastar uma grana para ir num É, médico bom. isso é muito triste, cara. Isso é triste, que infelizmente a gente não consegue tratamento bom para uma coisa que todo É, mundo deveria ter se tem. Por conta é, que, mano, teria que a, a, dar muita sorte de encontrar. Às vezes dá, às vezes tem profissionais no SUS, sim, sim, mas assim, são raros, né? com certeza. Mas pô, você pode dar uma sorte de pegar uma pessoa boa, um médico que, que sabe o que está fazendo e faz com amor e tá ali, né? Mas tem que dar sorte. Uhum. Sim, sim. Cara, a gente já tá chegando aqui a quase 7h30, então a gente vai coisar daqui a pouco. Eu vou te fazer uma última pergunta. Mas antes, cara, antes foi muito importante falar com você sobre isso, por conta que a maioria das pessoas pensam que TDAH é só uma falta de atenção normal. E eu me irrito muito com isso, meu Deus do céu, mano. Como eu me irrito quando a galera fala assim, eu tenho TDAH, eu vi no TikTok. Meu Deus do céu, mano. Como me irrito. Olha, esses dias minha mãe me falou que ela viu uma parada no TikTok que, tipo assim, é onde você tem que ver umas bolinhas aparecendo e se você não vê todas as bolinhas que aparecem na tela, você tem TDAH. Não, pelo amor de Deus. Então, Meu eu vou até Deus. falar aqui, porque pode ser que alguém esteja ouvindo. Porque isso é uma coisa muito séria. Com Eu fico certeza. muito bravo quando eu vejo gente falando assim: todo mundo vê nesse TikTok e tal, não sei o que lá, e aí acha que tem TDAH, então por isso que TDAH é uma besteira. E aí eu vejo médicos falando assim também, eu falo: meu Deus, não é assim. Não é assim. Cara. Tem que ser E bem ninguém sabe diagnosticado. explicar. Não, mas assim, ó. São 9 perguntas para déficit de atenção, são 9 perguntas para hiperatividade. Só que não são 9 perguntas, porque todas essas perguntas você algum dia aconteceu. Você perde as coisas com frequência? Uma das perguntas, né? Você perde as coisas com frequência? Todo mundo perde coisas. Todo Sim. mundo perde coisas. Eu perco coisas. Gente que não tem déficit de atenção perde coisas. Aí então a pessoa, eu perco. Não, é com frequência. Todos os dias. Todos Sim. os dias você perde. Todos os dias você esquece alguma coisa. Todos os dias você não deixa outra pessoa falar. Todos os dias quando a pessoa começa a falar, você já tá respondendo antes dela começar a fazer a pergunta? Sim. Sim. Se é assim com frequência, aí sim. Então, por exemplo, eu respondo a 9 perguntas do TDAH com frequência. A Eu minha, também. a minha Todo dia. hiperatividade, a déficit de atenção é muito alto. O meu também. A minha mulher também tem. Ela responde a 7. Não responde a. Ah, Eu respondo a 5 perguntas de hiperatividade. Eu tenho hiperatividade? Não. Tem que responder no mínimo 6. Eu respondo a 5. Então eu não sou hiperativo. sim. Eu respondo a 5 com frequência. Entende? Então, não é assim.
Tem que ser. E aí e tem outras perguntas que um neuro bom vai saber fazer. A frequência. E tem outra. Isso atrapalha você no seu trabalho ou no seu estudo? Se atrapalhar, aí vale a pena tomar a Ritalina. Se não, tem a psicologia cognitiva que você pode fazer, tem o neurofeedback, que é um que você coloca um negocinho aqui, coloca um negocinho aqui, outro na testa, e Ah, você tá. fica jogando, fazendo carrinho no computador, fica jogando videogame, só que você não mexe com a mão, não mexe com nada. Você fica só aqui, ó, só no cérebro. Oxe, que É. da hora. Só que isso aí eu fui tentar fazer. Só que isso aí é assim. Então, isso aí é para quem tem que não vá atrapalhar muito o trabalho. A psicóloga chegou para mim e falou assim: olha, porque eu queria parar de tomar Ritalina. Para eu ficar, Ah, tá. além de gastar uma grana que é muito alta, ter que ficar tomando toda hora a Ritalina. Sim. Não que me dá efeito colateral, mas você fica, não pode esquecer. Eu lembro que eu te É, falei, eu, e no é, um meio rem- da escala, na meio da é, escala, eu esqueci de tomar, e então, é muito dinheiro gasto também, né? dinheiro gasto. Então, além do médico, você tem que ir todo mês para pegar a receita. É Então, muito chato ir no aí, médico todo dia. aí eu falei para ela, eu queria parar de tomar Ritalina. Aí só que eu falei para ela o meu trabalho, que é hiperfoco. A dublagem é hiperfoco, não é foco. Com certeza. Sim, É sim. hiperfoco. Aí o que acontece? Ela falou assim: não adianta você fazer o neurofeedback, que isso não vai adiantar. Para você não vai adiantar. Para pessoas que estão na escola ou num trabalho, mas não está tendo tanto foco no trabalho, mas não é um hiperfoco, consegue. Mas é um trabalho, é um negócio muito caro, leva um ano você fazendo aquilo toda semana. Aí, porque o cérebro, eu tive que estudar neurociência para isso. O cérebro é plástico, então ele vai modificando. Você vai Sim. modificando o cérebro. Então, então vale a pena. Então tem outras coisas. Então, a não ser que você precise de um hiperfoco. Por exemplo, o meu sobrinho também tinha déficit de atenção. Ele começou a tomar e parou, porque não fazia bem para ele, ele não gostava, ficava muito ansioso. O meu filho também dá taquicardia nele, ele não gosta. Então ele parou, o meu filho parou de tomar também. E consegue trabalhar. Ele trabalha em informática e consegue trabalhar. O meu sobrinho também, ele conseguiu parar. Tem um dublador, não vou falar o nome, mas ele também tem déficit de atenção, ele conseguiu parar de tomar, tomou Ritalina, conseguiu parar de tomar. Então, depende do grau da pessoa. Então, talvez, se você for responder as 9 perguntas, esse dublador que parou de tomar, ele devia responder as 6 perguntas. Sim. Não a 9, que nem eu. Sim, sim. Entendeu? Então, Entendo. então o déficit de atenção dele não era tão grande assim de atrapalhar ele na dublagem. Não era mesmo. Então, aí por isso que ele conseguiu parar de tomar. Entende? Então, não é todo mundo que deve tomar a Ritalina, porque tem que ter um bom diagnóstico, né? Sim. Um médico bom. Mas não pode ser assim também. Ah, o cara está querendo passar na escola. Ah, o cara. Não, não é assim. Tem que ser um Entendi. médico que pergunte, porque ele vai demorar. Ele vai demorar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no neuro, excelente neuro, pena que ele não está nem aqui mais em São Paulo, está lá na Bahia. Ele demorou 2 horas e meia comigo. Ah, isso é ótimo. Por conta Tudo, que perguntando tudo sobre a minha vida, tudo o que acontecia. Aí ele falou: você tem TDAH, é só pra saber, é é certo. forte e você tem que tomar Ritalina. E ele não me deu Ritalina 10 miligramas. Ele me deu Ritalina 20 miligramas. Porque ele Uhum. viu o nível que eu tinha de déficit de atenção. E ele acertou. Acertou. Eu já tomei de 10 miligramas, não adianta nada. Tomei outros tipos que não são Ritalina, não fizeram o mesmo efeito para mim. Né? Não fazem o mesmo efeito para mim. Então, já tentei outros, até joguei fora, porque não fazia efeito. Então, quer dizer, TDAH é uma coisa muito séria, que mas se a pessoa está tendo dificuldade
na escola. Eu tive muita dificuldade na escola, muita dificuldade. Porra, Mas eu repeti 3 vezes, pô. Eu não conseguia. Mano, matemática pra mim eu só é não algo repetia, além de uma língua eu só alienígena. não repetia, eu vou falar aqui, que meus filhos não ouçam, porque eu pulava. Ah, não, eu já pensei em colar Porque várias vezes, mas eu não eu conseguia. tinha muitos problemas, muitos problemas. Então, Nossa, eu precisava ter tomado. Só que naquela época, TDAH, ninguém nem sabia o que era isso. e a galera ainda hoje trata como se fosse nada. É tipo, É. não Não mudou pode muito. exagerar, não pode qualquer coisinha. O cara, a criança é muito ativa e ela é hiperativa. Calma, tem que ver, né? A criança, às vezes, pode ser uma outra doença. Pode não ser, pode ser. Os meus filhos, eu fiz aquele laudo psicológico que demora muito tempo para fazer. O meu pequeno, na época, ele deu mais, não tanto hiperatividade, mas mais, como é que chama? Não ansiedade, ansiedade sim, mas impulsividade. Ah, tá. Sim, Não era tanto a hiperatividade total, né? não duvido, é Então, impossível. cada caso é um caso. É que esse laudo aí, por exemplo, psicológico, que você tem que fazer com fono e psicólogo, é muito caro, porque Pô, ele mano, é é para fazer, ele é demais. demorado para fazer, e isso é caro, não é qualquer psicólogo que faz. Então, mas tem que ser feito. Ah, Se com está certeza. atrapalhando na vida da pessoa, tem que ser feito. Ah, mano, com certeza. Cara, Mas com médico, não, não, tem que ser médico bom, óbvio. Senão o diagnóstico dá errado, e você vai pensar a sua vida inteira que você tem algo que você não tem, e isso afeta a vida pra pode caralho. ser autismo, pode ser impulsivo, pode ser Sim, ansioso, pode ser outra dislexia. coisa, pode ser problema na família. Obviamente, sim, pode ser qualquer coisa, na verdade, né? E, cara, então eu vou te fazer a última pergunta, e depois a gente acaba por aqui. A última pergunta é: quando você vê a sua vida inteira, qual é a perspectiva que você tem dela? Qual é a perspectiva que você tem da sua vida? Eu não entendi, a pergunta de novo. Qual a perspectiva que você tem da sua vida? Quando você olha a sua vida inteira, o que você pensa dela? Olha, cara, eu penso assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi entrar no teatro, profissionalmente estou falando, né? Não, claro. Foi entrar no teatro. A segunda foi entrar na dublagem. E a terceira, opa, peraí. Tranquilo. É, e a terceira foi tomar Ritalina. Ah, mano, que bom, mano, que da hora. Assim, eu tive É, várias fases no teatro. Eu era exatas. Até os ah, meus, tá. até meus 28 anos, até meus 28 anos eu era exatas. Eu adorava matemática. Eu só detestava humanas, detestava biomédicas. Só pensava em exatas. Tanto é que eu ia fazer administração, não fiz, eu trabalhava em banco, enfim, bati cabeça por muito tempo. Mas com 28 anos tudo mudou. Tudo mudou, virei humanas. Fui para o Você ficou teatro. cansado? Ficou Não, cansado? mudei. Quem Ah, tem tá. déficit de atenção muda. Leonardo da Vinci tinha déficit de atenção. Ah, sim, ele tinha mesmo. Muda, muda. E aí eu fui, através de um ótimo psicólogo, ele me indicou eu fazer teatro. E eu fiz e me encontrei. Me encontrei no teatro. Acho que todo mundo devia fazer teatro, faz bem para Concordo. todos nós, porque a gente se encontra, você acaba descobrindo quem você os problemas psicológicos que você tem. E só que teatro no Brasil não dá dinheiro. Então, Sim. então, por isso que eu falei que a segunda coisa melhor na minha vida foi a dublagem, que aí consegui manter, né, a minha vida financeiramente. E a dublagem, porque como eu tenho déficit de atenção também, eu não consigo fazer uma coisa muito tempo. Mesmo a peça de teatro que eu fazia, passava 2 meses a peça de teatro, eu já não aguentava mais fazer aquele personagem.
Sim. Igual, né? Tudo igual. E aí você fala, meu Deus, apesar que no teatro cada dia é diferente, a energia da pessoa é diferente, mas então na hora que você está atuando é diferente. Só que você ir para o teatro, fazer a maquiagem, arrumar a roupa, aquele lá era muito ruim para mim, porque era muito igual, né? A hora que você está em cena, não, é muito legal. Aí eu aprendi aí quando eu entrei para dublagem, que aprendi a dublar, rapaz, dublagem, você faz N personagens que eu nunca faria no teatro, que eu nunca faria no cinema nem na televisão. N. Você faz um cara novo, aí depois faz um cara velho, você faz um cara caricato, aí você faz um cara sério, faz um ator muito bom, aí faz um ator ruim. Você faz muita coisa, você aprende muita coisa. A dublagem é maravilhosa, eu adoro. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a dublagem. Quer dizer, tudo depende do teatro, né? Dependeu do teatro. E a terceira foi que, assim, 12 anos eu passei muito, não foi muito fácil. Então, foi quando eu tomei Ritalina. Porque aí sim eu uni o ator ao sincronismo. Mano, que. Nos 12 primeiros anos eu não conseguia sincronizar, eu ficava puto, aí perdi a interpretação, perdi o ator. Então, aí eu consegui sincronizar, ficar calmo e conseguir sincronizar e interpretar ao mesmo tempo. Então, Mano, que. eu Da tô hora. há 14 anos, minha vida foi maravilhosa. Lógico, estou falando a vida particular, que é a minha família, Não, claro, meus filhos, que são dá pra coisas, entender isso. né? Estou Sim. falando assim, a questão profissional. Dublagem, para mim, foi tudo, tudo, tudo. Foi, e principalmente nesses 14 anos. Eu adoro dublar. Hoje, Mano, esse personagem que eu fiz hoje, puxa, adorei. Não é um personagem muito grande, fiz ele em 1 hora. Mas, cara, que personagem maravilhoso. O cara tinha nuances. Eu não posso falar quem foi, eu não posso falar que não, personagem. claro. Mas eu posso falar que foi com a Gabi Milani, que é uma ótima diretora, adoro ela. E ela deve ter percebido. Eu até falei para ela, falei assim, adoro fazer esse cara, porque é muito legal mesmo. O ator é muito bom, ele tem nuances, eu vou junto com ele. Não, sim, sim. E é divertido, né, mano? Que da hora, mano. E você quer coisa melhor que isso? Você Ah, fazer uma coisa que você ama? Fazer coisa que você ama, você não é trabalho. Eu não trabalho, eu me ah, divirto. mano, eu fico feliz, mano. Eu também tô feliz pra caralho comigo, por conta que depois de 6 anos eu finalmente acabei um livro que eu tô escrevendo. Na verdade, eu fiz 4 direto. Então, eu não tava contente com um, já me emendei 4 de uma vez. Então, isso é ótimo, pô. Pra quem tem TDAH, é uma coisa Você já extremamente. leu Mentes Inquietas? É, todo mundo me recomenda esse livro, mas ainda não. Você não pode deixar de ler esse livro, porque Mentes Inquietas mostra que o TDAH não é déficit de atenção. A gente é atento em muitas coisas. O Leonardo da Vinci era um cara. O único problema é que a gente não consegue finalizar os nossos projetos. Por isso que Isso. demorou tanto tempo para finalizar. Mano, eu entendo. Mas o Leonardo da Vinci também, ele não conseguia. Não conseguia. Ele era um gênio. Nós somos gênios. Quem tem TDAH é gênio. Sim, mano. Eu não consigo Olha, ler livro. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou arquiteto autodidata. Sim, a gente aprendeu na marra. Isso eu aprendi sozinho. Sim, Eu aprendi AutoCAD, fazer projetos no AutoCAD sozinho. É, sim, eu, eu, mano. eu fazia várias coisas sozinho. Isso aí, então, quem tem TDAH faz qualquer coisa. Só que É, hiperfoco é mais complicado. sim. Tem que entregar no prazo, pode esquecer, não vai conseguir. Não vai, não dá, mano. E, cara, eu tô aprendendo motion picture, né? Eu não sei se tu conhece motion, que é aquelas imagens que se movem, tá ligado? Aquelas imagens que se movem. Eu tô aprendendo isso, eu aprendi isso foi 2 semanas, agora eu já tô fazendo isso o máximo que eu posso, eu já tô aprendendo um monte de coisa sozinho. E isso é uma coisa maravilhosa, porque, pô,
você aprende apenas observando. E, cara, eu não consigo ler livro, tá? Eu tenho uma dificuldade enorme. Pra mim, mano, Para mim, uma página de um livro eu leio 10 vezes. cara, quando eu vou ler livro, então, mas o meu é assim, eu vou ler livro, eu leio a mesma linha 3 vezes seguidas, depois eu falo, foda-se, Eu também. depois Então, eu desisto. com a Ritalina, não. Ah, eu vou ter que, mano, eu vou ter que começar a tomar remédio de qualquer maneira, tenho certeza disso. Aí, aí eu com certeza vou ter que tomar remédio, eu sempre escrevo também sobre TDAH no Facebook e tal. E, cara, muito obrigado por ter a gente ter batido esse papo. Eu não sei se tu já Imagina, comentou, eu não sei se tu já teve papo sobre TDAH com outras pessoas e já, tal. já. Mano, mas eu fico muito feliz, mano, por a gente bater um papo, afinal eu também tenho. Então é muito melhor, é muito mais legal quando alguém tem, né, mano? Olha, você é muito inteligente. Quem tem TDAH é muito inteligente, Não, só claro. que atira para tudo quanto é lado. Eu também falo muito rápido. Vai para tudo quanto é lado. Mas você tem que ler Mentes Inquietas. É Mano, um dos melhores livros para quem tem TDAH. eu vou tentar achar um audiobook. Eu acho que audiobook ajuda muito nisso, né? Porque você não consegue ler, né? É, Olha, quando eu não tomava Ritalina, audiobook também não ia adiantar, não. Eu não consigo então, ouvir um cara falar. Olha, se você falar mais que 10 palavras, se você começar a falar, e você falar mais de 10 palavras, eu paro na oitava. Depois da oitava, eu não vou saber mais nada. Você, ah, é, mano, eu entendo. Eu já tentei ler livro, mas pra mim é tipo assim, no dia seguinte eu esqueço. É assim que acontece. olha, mas esse Mentes Inquietas você deve tentar ler. Eu Leia vou, uma vou tentar. página, um mês, não tem problema. Leia. Mas eu acho que você vai ler num dia, porque a hora que você começar a ler, você vai se identificar Cara, eu com certeza vou e ler. vai gostar, Eu amo muito, porque você vai. eu amo muito esse tipo de livro. Eu gosto de livros sobre física e filosofia. É física quântica, eu odeio número. Número de qualquer maneira, eu odeio, eu tenho raiva de número. Então, cara, muito obrigado por ter participado. O seu podcast vai ser disponível amanhã. Olha, não, não, não tô te ouvindo. Deu Oxi, problema na internet. tá, agora você tá conseguindo escutar? Tô ouvindo você picado. Ah, tá, peraí. Agora tá? Agora tô te ouvindo. Ah, tá, então eu falei, cara, Travou de muito. novo. Tá, Travou. merda. Então tá, peraí, Não tô te ouvindo peraí. mais. Tá, peraí, agora você tá? Tá, agora você tá ouvindo? Tô ouvindo. Continua a falar. Ah, Vamos ver. tá. Então, eu falei, cara, muito obrigado por ter participado. Eu adorei bater esse papo com você. Foi ótimo. E quando você quiser, mano, voltar para conversar, é sempre um prazer conversar com você. Espero que tenha valido seu tempo, aliás. Espero que você tenha gostado. Ótimo. Eu gosto de bater papo, não tem problema nenhum. Sempre quando você quiser, pode me chamar. Falou? Mano, então é isso. Eu te mando tudo que precisar quando eu for enviar. Aliás, você tá a fim de assinar a agenda do podcast? A galera sempre assina lá a agenda e tal. E daí eu coloco. A agenda é só tu pegar uma imagem preta e assinar com uma caneta do WhatsApp. Daí pronto. Eu te envio uma imagem. É só um fundo preto. Só isso. Daí eu te envio. Eu assino, Tu assina e me envia. Daí eu só coloco na agenda. Ok? mas eu assino um É, fundo. assina. É a cena numa imagem preta. Daí eu só vou fazer o PNG da imagem e coloco junto com as outras assinaturas. Por conta que daí pode estar uma assinatura muito grande, daí eu só tenho que arrumar mesmo. Tá bom? Eu te Tá, envio a imagem. tá bom, tá Tudo bom. bem? Então é isso, mano. Muito obrigado por ter. Vou assinar isso. Eu vou assinar no computador? No WhatsApp, eu te envio, você salva a imagem e assina. É bem fácil. Tá. Tá bom, tá bom. Beleza? Então é isso, cara. Muito obrigado por ter participado e tenha uma ótima noite. Falou para você também. Um abraço, gostei bastante. Tchau, tchau.